Então, pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula, né? Hoje a gente vai estar falando sobre como estruturar uma carteira de investimento. Os tópicos que a gente vai abordar aqui hoje, né, são como equilibrar suas finanças, como conquistar liberdade financeira, que é diferente de independência financeira, tá? Como alcançar a aposentadoria e como estruturar uma carteira de investimento. Muitas pessoas gastam dinheiro que não têm para comprar coisas que não precisam, para impressionar pessoas que não gostam. O que isso quer dizer? Né? Que muita gente não tem um controle daquilo que ganha, daquilo que gasta e que muitas vezes desperdiça o próprio dinheiro, não sabendo muitas vezes que está desperdiçando o próprio tempo, né? O próprio trabalho. Que poderia ter uma certa liberdade se planejasse melhor, se gastasse com coisas melhores, né? Objetivo. Qual o objetivo do equilíbrio de suas finanças? Em poucas palavras, liberdade financeira é poder escolher o que quer fazer com mais tranquilidade. Se vai viajar no fim de semana ou assistir série em casa. Por exemplo, tendo em mente que qualquer uma das opções escolhidas não vai te prejudicar a organização das suas finanças. Vamos lá, como equilibrar suas finanças? Primeiro passo, defina suas metas, sonhos de curto, médio e longo prazo. Por que é necessário a gente determinar essas metas? Se você tem uma meta de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo, dificilmente você vai estar desperdiçando o seu dinheiro gastando com qualquer coisa. Um exemplo de meta de curto prazo. Eu quero fazer uma viagem, quero trocar o meu carro. São metas que você tem de 0 a 2 anos para estar realizando. Como que você vai se organizar para atingir isso? É importante. Talvez se você não tiver essa meta, você pega o seu dinheiro e gasta saindo, gasta, né, com diversão. E se você tem uma meta, você acaba poupando, você tem um objetivo. Metas de médio prazo. Exemplo, quero comprar um carro, quero fazer uma faculdade, quero, né, aprimorar os meus conhecimentos para mim ter uma renda melhor, entendeu? Isso é uma meta de médio prazo. Meta de longo prazo, independência financeira, né? Na verdade é liberdade financeira, não é independência, porque ainda assim você depende, né, do seu dinheiro aplicado. E também a aposentadoria, né, gente? A tão sonhada aposentadoria que a nossa geração nem sabe se vai ter. Vamos lá. Segundo passo, né, para você equilibrar suas finanças. É igual eu falei para vocês na primeira aula, né? Você tem que fazer um mapeamento de tudo aquilo que você gasta. Anotar todos os seus gastos. Atenção, não minta para você. Gente, todos mesmo. Comprei um chiclete na padaria. Anota ali, para você saber exatamente o quanto você precisa todo mês, o quanto você gasta todo mês, onde você precisa cortar, onde você não precisa cortar, tá bom? É necessário que você tenha consciência do quanto você gasta e de onde você gasta cada centavo que você ganha. Para quê? Para você se equilibrar, para você se autoconhecer e saber como que é o seu hábito de consumo. Vamos lá, terceiro passo, fazer um orçamento de receitas e despesas. Igual eu falei, a partir do momento que você anota durante um mês todo o seu custo, você consegue fazer um orçamento para o próximo mês. Né? Primeiro, você vai verificar com o que você gasta cada coisa, vai ver onde você pode estar cortando, você vai verificar se está sobrando valor ou se está faltando, né? Aí, desse terceiro passo, verificar se a soma de tudo sobra ou falta valor. Exemplo, se está sobrando, está tranquilo. Você consegue guardar ali, né, a sua reserva de emergência, os seus 10% que você se paga, então tá tranquilo. Mas e se tá faltando? Laiana, eu já cortei tudo, não consigo guardar mais nada, não consigo cumprir, né, com os meus compromissos, não consigo me pagar. O que eu faço? Bora fazer renda extra, né? Por quê? Porque a quantidade que está entrando é menor do que aquilo que está saindo. Então, para você, né, começar a investir, para você ter uma segurança, para você formar a sua aposentadoria, sua independência financeira ou liberdade financeira, você primeiro vai precisar trabalhar, vai precisar ganhar dinheiro.
né? Além de se organizar. Segundo passo do terceiro passo, sempre se pagar no seu orçamento. Pelo menos 10% do que você ganha é necessário que você tire para se pagar. Se amanhã ou depois você fica desempregado ou acontece alguma coisa, você tem um valor ali para te segurar um tempo, para que você não pegue empréstimo no banco, não pague juros, não use o cartão e não pague, enfim, para você ter uma certa segurança, tá? Outra coisa, separar os custos por lista de prioridades. Por que separar os custos por lista de prioridade? Através dessa lista de prioridade, você vai saber onde você pode mexer e onde você não pode. Por exemplo, prioridades, né, que são importantes e obrigatórios, ou seja, não tem como você ficar sem esses. Geralmente é o que a gente usa para nossa sobrevivência. Exemplo, água, luz, internet, alimentação, né, gastos com higiene pessoal, tudo isso são obrigatórios. Dificilmente você consegue substituir, mas você não consegue eliminar estes gastos, tá? Então, quando você for olhar, né, a respeito dos importantes e obrigatórios, o que você consegue é substituir um produto por outro, né, um lugar que você mora por um outro mais barato, mas você não consegue eliminar. Daquilo ali você realmente precisa, tá? Tem também as prioridades que são importantes, mas não são obrigatórias, né? Exemplo, gente, carro. Carro é muito prático. Eu, por exemplo, eu acho muito importante ter um carro. Mas, se você não tiver um carro, você não vai sobreviver? Você vai sobreviver. Você não deixa de sobreviver por ele. Então, se necessário for, né, você pode estar eliminando esse custo, né, na verdade. Não importante, mas que você gosta muito. Exemplo, academia, cuidados especiais como salão, entre outros, né? Exemplo, saídas, né, passeios, viagens, são todos gastos que não são tão importantes, mas que você gosta, mas que caso você tenha uma meta, você tenha um direcionamento, um objetivo, você pode estar abrindo mão temporariamente para que você atinja os seus objetivos. Outro tópico que é importante, você vai verificar dentro disso tudo, né? Tudo que pode ser cortado, substituído, reduzido e evitar gastos redundantes. O que são gastos redundantes? Exemplo, se você almoça todos os dias fora, para que você vai comprar comida para dentro da sua casa? Se você come todos os dias em restaurante. Outro exemplo de gastos redundantes, você assina Netflix e assina Globoplay. É um gasto duplicado, né? Você tem duas assinaturas. Você realmente está tendo todo esse tempo para poder assistir televisão? Então, dá uma olhadinha em tudo aquilo que você está gastando, né? E outra coisa, planejar uma estratégia para equilibrar as suas contas. Se agora você não está tendo esse equilíbrio, Laiana, eu estou gastando muito mais do que o que eu ganho. Beleza, então vamos fazer renda extra? Se a gente não está conseguindo, né, com o nosso salário, pagar as nossas contas e se pagar, vamos pensar em novas ideias? A gente já até falou aqui nas outras aulas. Vamos fazer um Uber, vamos entregar uma marmita, uma pizza. Tem várias formas de fazer renda extra. É só a gente pensar e estar disposto a fazer. Quarto passo. Gente, esse passo aqui, muita gente tem controvérsias, né, na verdade. Pare de usar o cartão de crédito e o cheque especial. Mas para quem não é equilibrado nas finanças, é interessante inicialmente cortar o uso do cartão de crédito e do cheque especial. Por quê? Porque se a pessoa ainda não tem um equilíbrio, ela não vai saber usar, por exemplo, o cartão de crédito, que tem uma série de vantagens, com inteligência. A pessoa ainda ela não tem conhecimento para isso. Então, primeiro ela tem que ter uma disciplina para que depois ela use ele a seu favor. Então, inicialmente, é melhor que ela não use, para depois ela aprender a forma correta de estar utilizando esses benefícios. O cheque especial não é benefício, gente, de forma nenhuma, sempre tem juros. Quinto passo, aprenda a aumentar suas receitas através de renda extra. Já falei aqui com vocês, não está fechando as contas, bora procurar mais entradas, né?
aumentar a sua receita de alguma forma. A gente tem várias opções. Outro tópico que a gente vai abordar aqui hoje: como conquistar liberdade financeira. Liberdade financeira é poder parar de trabalhar e mesmo assim possuir renda para viver. Também pode ser chamado de independência do trabalho. Também pode ser chamado de independência do trabalho. Então, muitas vezes a pessoa fala, né? Como conquistar independência financeira? Não tem como ser independente financeiramente. Você sempre vai depender de alguma coisa. Quando a pessoa fala assim, independência financeira, ela se refere a eu não estar trabalhando, né? Independência do trabalho. Mas eu ter um valor, né, de patrimônio líquido suficiente para estar lá deitado na minha casa, o meu dinheiro aplicado e eu vivendo com a renda que esse dinheiro está gerando. Ou seja, você deixa de depender do seu trabalho e passa a depender do seu patrimônio líquido, que é do seu dinheiro, ok? Aí, como é o nome disso? Liberdade financeira. Você vai passar a trabalhar só se você quiser, mas o básico para você viver, você já possui. Quem que não quer, né, uma liberdade financeira? Eu acho que todos nós gostaríamos de ter. Como conquistar essa liberdade financeira? Primeiro passo: saiba quanto custa sua liberdade financeira. Saiba onde ou em quanto você precisa chegar. Exemplo, eu, Laiana, tá, gente? O quanto que eu preciso para viver durante um mês? No meu caso, 3.000 daria para mim ter uma boa vida durante um mês. Aí, se eu quiser ganhar um pouquinho mais, eu trabalho e alcanço, tá? Aí, Laiana, você me pergunta, quanto que você precisa de patrimônio líquido, de dinheiro, para que você ganhe uma renda de 3.000, né, mensalmente? Aí, se você pegar, né, 1 milhão, no caso, você precisaria de 1 milhão. Se você pega 1 milhão e aplica num rendimento que não é tão bom, um dos piores rendimentos, pelo menos 3.000 você vai ganhar por mês, entendeu? Então, qual que seria o valor da Laiana para conquistar uma liberdade financeira? Eu preciso de 3.000 por mês, tá, gente? É um exemplo. Então, eu preciso de 1 milhão para que eu tenha 3.000 por mês e alcance a liberdade financeira. Hoje eu tenho esse 1 milhão? Não. Então, eu ainda não tenho a liberdade financeira de viver apenas de rendimentos, ok? Segundo passo: se você ainda não possui patrimônio suficiente para ter essa liberdade financeira, é necessário planejar como conseguir. Vou continuar com o exemplo da Laiana, tá, gente? A Laiana não tem 1 milhão, mas ela tem 100.000. Como é que a Laiana vai fazer? Onde que ela pode estar investindo para que ela alcance a liberdade financeira o mais rápido possível? É isso que a gente vai abordar aqui agora, tá bom? Só um minutinho, aqui continua falando, só voltar um pouquinho. No segundo passo, se você ainda não possui patrimônio suficiente para ter liberdade financeira, é necessário planejar como conseguir, tá?